vezes se perguntam até que ponto é que faz sentido falarmos de autoestima quando se fala de uma escola amiga da criança. E eu acho que faz, sinceramente, porque todos os dias, mas todos os dias eu confronto-me com mães que, na sua bondade, me dizem que o filho tem uma baixa autoestima. Ele está muito bem, mas de facto tem uma baixa autoestima. E uma baixa autoestima, na opinião das mães, é uma insegurança mais ou menos generalizada, que quando chega à altura de entrarem num teste e de responderem de acordo com as perguntas que lhes são feitas e, sobretudo, de acordo com aquilo que as mães atestaram na véspera, que eles sabiam, de repente há assim qualquer coisa semelhante à gelatina do Real e os filhos ficam numa tremideira tal que parecem, entre todas as alternativas que têm ao seu dispor, escolher milimetricamente a alternativa errada e as mães ficam muito zangadas, com razão, de um certo ponto de vista, porque nos raciocínios complexos os filhos vão lá, chutam para o golo, são seguros, demonstram aquilo que valem, e depois nas questões mais básicas parecem ter erros tão básicos, tão elementares, tão incompreensíveis, que às vezes as mães no seu desespero costumam perguntar, mas tem a certeza que isto não é neurológico? E eu acho isto muito importante, porque parece haver, de facto, uma epidemia típica de baixa autoestima nas crianças e nos adolescentes. E eu acho que era importante que nós perguntássemos porquê. Nós temos crianças que são hiperestimuladas o tempo todo. Já dissemos em conversas anteriores que elas trabalham das 8 às 8 todos os dias, que ao fim de semana, como se não chegasse, têm tempo para ter explicações e que ao domingo, ainda por cima, têm a mãe ou o pai a fazer revisões desta ou daquela matéria e, portanto, estas crianças trabalham demais, têm imensos estímulos o tempo todo, são demasiado sedentárias, brincam fundamentalmente com videojogos, o que já de si pode ser importante. Os videojogos estimulam-nas com uma linguagem matemática absolutamente fora de lugar, elas põem hipóteses, desenvolvem raciocínio lógico, são super atentas, mas depois os videojogos têm esta capacidade de as agarrar e de as tornar muito dependentes, muito toxicodependentes, na licença, e a seguir elas ficam com perturbações de comportamento, com perturbações da atenção, ficam mais impulsivas, ficam mais respondonas, ficam um bocadinho mais feias. E, portanto, nós damos-lhes imensos estímulos e elas estão sempre quietinhas, não fazem aquilo que deviam fazer e, portanto, nessas circunstâncias, nós não nos damos conta que nós, pais, porque temos um comboio de compromissos em cima dos nossos filhos, acabamos por ser nós próprios também muito hiperativos. Eu às vezes fico de coração rigorosamente partido porque de manhã vejo mães que às 8 da manhã já estão numa agitação absolutamente fora de lugar, o que se compreende, porque se levantaram cedíssimo, porque têm que preparar muitas coisas, por mais que repartam tudo com os pais, às vezes sobra mais para as mães, e portanto imaginar que este movimento todo vai ter um fim no final do dia, chegamos sempre àquele patamar em que os pais e as mães dizem finalmente nós conseguimos sentar-nos num sofá e a seguir adormecemos. E portanto crianças hiperestimuladas e pais hiperativos depois dão um bocadinho isto, porque depois nós nem sequer paramos para pensar. As crianças têm menos autoestima porque nós lhes exigimos demais. É incompreensível. Nós não temos tolerância ao erro. Nós achamos que os nossos filhos têm que ser sempre os melhores. Na ânsia de tirar a impressão aos filhos, as mães dizem não precisas de ser o melhor, quase como quem diz, mas se fores, nós não te deitamos fora. E nessas circunstâncias são tantas as exigências que têm sobre eles, que de repente, quando um filho tem um 13 no final do período, há um alarme generalizado, então nas escolas nem se fala, porque aquela criança, de alguma forma, está em perigo. Eu às vezes pergunto assim, mas já repararam porque é que eles às vezes acabam por não ter desempenhos ao nível daquilo que nós gostamos? Primeiro porque eu sei que pode parecer feio dizer isto, mas há imensos bons professores, mas há um ou outro que não são professores fantásticos, às vezes estão num momento da vida muito difícil
E depois há professores que adoram explicar uma matéria que eles próprios percebem bem e que de alguma forma estão ali sempre a esmiuçar, e há outras matérias onde não é definitivamente a praia deles. Depois há ali uma químicazinha fora de lugar, e depois numa turma há oficialmente o despachado, o inteligente, o tímido e outras coisas do género. Isto pega-se à pele dos miúdos. E depois, feitas as contas no final do período, claro que tudo isto se vai repercutir de alguma maneira, e claro que lá temos nós os resultados a pender sobre a cabeça deles. Claro que nós podemos perguntar assim, mas os resultados têm alguma coisa a ver com a autoestima? Só têm, porque não percam de vista que são os resultados que criam a motivação. É na escola, na vida, como nas atividades desportivas. Nós precisamos dos resultados para depois comermos a relva, irmos a jogo com mais determinação, com mais fúria, com mais garra, com mais paixão. E não é por acaso que a determinada altura os nossos filhos dizem: bom, eu não tenho motivação, que é uma maneira hábil, de antes a isto chamava-se preguiça, que é uma maneira hábil deles dizerem: como eu não tenho certeza que vou ganhar, eu agora vou chutar para canto. Desculpem a vulgaridade da linguagem, um baldar um bocadinho, que é uma maneira de dizer: pronto, eu posso até nem ter muito bons resultados, mas fico sempre com a sensação de que não os tenho, não porque não seja bom, é porque não me apetece sujar os calções. E os nossos filhos fazem isto sistematicamente. Às vezes eles dizem: pronto, eu prometo que vou tentar estudar, que é uma forma tão inteligente de eles dizerem: eu prometo que vou tentar, mas não garanto é que consiga, porque de facto, a determinada altura, isto a que nós chamamos de autoestima não é um defeito de fabrico, por mais que possa parecer. Há crianças que, por exemplo, durante a escolaridade básica, no primeiro ano do primeiro ciclo do ensino básico, são crianças que têm uma desenvoltura fora do lugar, e que depois, quando transitam para o quinto ano de escolaridade, lá vem um pouco toda esta insegurança, como não podia deixar de ser. E, portanto, estas circunstâncias não têm de facto a ver com um defeito de fabrico, têm muito a ver com um conjunto de circunstâncias que, na maior parte das vezes, sem nos darmos conta, pomos em cima dos nossos filhos. Os pais têm cada vez menos filhos e, portanto, por mais que não queiram, têm tantas expectativas sobre os filhos. Às vezes querem que os filhos façam exatamente aquilo que os pais não conseguiram fazer. Quantas pessoas eu conheço que foram para a medicina não porque tivessem uma paixão por medicina, mas porque aquele era o curso do sonho do pai ou da mãe. E nessas circunstâncias, quando eles entram numa espécie de enredo errado em relação àquilo que são, claro que vivem com exigências cada vez maiores e com o medo permanente de não estarem ao nível. Aquilo que me preocupa são, sobretudo, estas exigências. Se me disserem assim: os nossos filhos são inteligentes o suficiente para fazerem gestão na Universidade Nova, medicina numa universidade qualquer, ou, por exemplo, a engenharia aeroespacial? Claro que são, evidentemente que são. Depende muito depois da qualidade do ensino que nós pomos ao seu dispor e da maneira como nós pomos ou não pomos pressão em cima deles. Não é por acaso que, a par da epidemia atípica de autoestima baixa, há cada vez mais, com a alegação dos adolescentes, que então é uma coisa que passa dos limites, em que eles dizem e repetem que estão à beira do ataque de pânico. E por mais que isto valha como uma expressão que nem sempre corresponde àquilo que realmente é um ataque de pânico, isto quer dizer o quê? Quer dizer que os adolescentes dizem para si próprios: se eu fosse uma pessoa como deve ser, eu tinha sucesso a tudo. Como não sou bom em tudo, não presto para nada. Os adolescentes, quando lhes dá para a demagogia, não ficam nada a dever aos partidos mais populistas. E nessas circunstâncias, eles têm a ideia que, bom, serem bons em quase tudo, em tudo, como eles às vezes preferem, significa que têm que ser bons na maneira como reagem aqui ou ali. Portanto, um adolescente que tenha medo ou que tenha um episódio de ansiedade é um adolescente que fica à beira de um ataque de nervos, e sempre a partir do pressuposto que está à beira de um ataque de pânico. E se me disserem assim: é normal que eles tenham medo, só é. Então, debaixo destas exigências todas, só é. Aquilo que a mim me preocupa é que depois os pais ficam muito preocupados. Quem são os pais que não ficam? Mas funcionam às vezes como uma caixa de ressonância em relação a isto, e põem-se no registro do género: oh meu Deus, se ele está com medo e inseguro,
significa que ele está mal, temos que ir a correr, pô-lo num acompanhamento psicológico. Eu não tenho nada contra os psicólogos, como devem imaginar, mas às vezes tanto acompanhamento psicológico, às vezes por quase nada, não é razoável, não é sensato, é precipitado. E cria-lhes esta ideia de que, no fundo, eles têm que, de facto, ser perfeitos. Não podem constipar-se, não podem errar, não podem ter uma paixão, não podem ter uma birra com o professor ou com uma determinada matéria, que de repente parece que a autoestima os arrasta de uma forma que vai para além do razoável. Claro que a autoestima significa o quê? No fundo, a confiança que estes miúdos têm em si próprios, que resulta das expectativas que nós colocamos neles, mas também às vezes é bom que nós não percamos de vista do tipo de exigência que de algum modo dedicamos aos seus comportamentos. Há pais que são tão exigentes, tão exigentes, tão exigentes, tão sufocantes na sua exigência, e às vezes fica um bocado claustrofóbico dizer sim ou não, porque se está sempre com medo de que aquele sim ou aquele não corresponder àquilo que a mãe ou o pai imaginavam que devia ser a resposta do filho. E, portanto, isto cria-lhes insegurança. E esta insegurança toda faz mal. Às vezes estes miúdos manifestam esta fragilidade de autoestima na maneira como vão ao jogo no recreio. Eu acho que o recreio é tão importante que às vezes nós nem sempre lhes damos a atenção devida. São respondões dentro de casa, senhores do seu nariz. Bom, e depois chegam à escola e são as pessoas mais transparentes do mundo. Às vezes há pais que saem da reunião com a diretora de turma a pensar, ela não estava a falar do meu filho, porque o meu filho em casa é um e na escola é o outro, completamente diferente, o que significa que nós temos uma criança ótima, saudável, seguramente, mas que está sempre encolhida, a pedir desculpa por dizer que não, a pedir desculpa porque está sempre, mesmo na relação com os colegas, com medo de não ter a resposta certa no momento exato. E isto sim preocupa-me. Preocupa-me porquê? Porque estes miúdos depois fazem escolhas defensivas ao longo da vida. Têm paixão por uma determinada matéria, escolhem outra na qual sentem que têm mais probabilidades de ter sucesso no imediato. É quase como quem diz, bom, qual é a miúda mais gira da escola? Bom, eu vou escolher outra quando se trata de querer namorar, porque de repente eu não corro o risco de levar com não e com isso ficar num ai Jesus, por não estar ao nível daquilo que eu devo estar. E portanto, eu gostava que tivéssemos a noção que a autoestima, a confiança que as crianças têm, tem muito a ver com estas relações, mas obviamente traduz-se em orgulho, nesta capacidade delas irem a jogo, de contarem com os outros para vencerem as suas dificuldades, e não é uma afirmação de vaidade, uma afirmação falsa de vaidade. Aquelas pessoas que têm uma autoestima muito em alta não são pessoas tão seguras assim, são pessoas que se estão sempre a vender acima do seu preço de mercado. São sempre pessoas que estão a dizer que os outros, coitados, têm aquelas minudências humanas que faz com que tremam, hesitam, às vezes fiquem tristes e tudo mais, enquanto elas parecem ser uma espécie de vulcões. O que não é verdade. A autoestima não é incompatível com o medo, não é incompatível com a tristeza, não é incompatível com as pequenas fúrias que fazem parte dos nossos filhos, e obviamente que isso faz-lhes muito bem à saúde. Mas cuidado, uma criança com autoestima hoje não significa um adolescente que amanhã também a tenha, porque a adolescência às vezes é um furacão. Os adolescentes de início ficam com o nariz que ocupa quase metade do rosto, portanto eles sentem-se feios. Às vezes perdem tempo e tempo e tempo a despentearem-se, para ficarem escondidos debaixo do cabelo. E, portanto, bom, as fases da vida também têm ali oscilações na autoestima de uma criança ou de um adolescente. E depois reparem, imaginem que de facto há uma matéria ou há um professor que desencadeou um choque frontal e o miúdo que adorava matemática passa a ter vómitos só quando pensa na matemática. E, portanto, às vezes há acontecimentos de vida que fazem com que se dê ali um rasgão na autoestima, e já agora há grupos dentro da escola que fazem isso. E grupos, não me interpretem mal, não significa que seja ali de um bullying assumido, mas de um bullyingzinho que faz com que uma pessoa, porque tem óculos, seja um caixa de óculos, porque é um bocadinho mais redondinha,
é porque é o gordo e outras coisas do género que fazem com que depois, então na adolescência, tudo isto trema, 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 trema. É evidente que eu não posso escutar tudo de uma vez, temos muito mais oportunidades para conversar entre nós, mas deixem-me só chamar a atenção de um pormenor que eu acho que é muito importante, que tem a ver com a relação entre as redes sociais e a autoestima. As redes sociais são um sítio magnífico, plural, onde todas as opiniões convergem, mas que às vezes é muito escorregadio. Há um amigo meu que costuma dizer que até irrita, porque as sopas de cenoura, quando são fotografadas com fio de azeite para uma rede social, são tão incríveis que a melhor sopa que nós temos à frente nem sequer se equipara. E eu gostava muito que isso ficasse claro. Muitos adolescentes, muitos, quando se confrontam com as redes sociais, com o modo como o Photoshop dá uma ajuda, como as pessoas se vendem nas redes sociais como se fossem perfeitas, bom, tivessem sucesso sobre sucesso e, portanto, o sucesso construísse a autoestima, bom, sentem-se sempre muito mais pequeninos. As redes sociais são as melhores amigas da baixa autoestima dos adolescentes, nomeadamente, e eles consomem tudo isto sem supervisão, sem crítica, sem pontuação da nossa parte. E, portanto, nós achamos-los entretidos e não nos damos conta como isso, em suas prestações, faz com que eles se zanguem com o corpo, se zanguem com o tipo de alimentação, com o vestuário, com isto e com aquilo. E, portanto, eu gostava que ficasse muito claro que a autoestima e as redes sociais nem sempre casam como deviam. O que é importante nisto tudo é que os pais tenham a noção de que são pessoas absolutamente indispensáveis para avaliar aquilo que está ali a saltitar e que nem sempre está bem na autoestima de um filho. E sempre que percebem que estas oscilações, estes baixios, se prolongam para além do razoável, bom, de vez em quando são saudáveis, não vale a pena imaginarmos o contrário, mas quando se prolongam muito para além do razoável, significa que a autoestima baixa, é uma espécie de febre que traduz ou um episódio depressivo ou ali uma situação um bocadinho fóbica que se vai estendendo e de repente foge do que é razoável, ou vamos pegar no outro extremo, quando um adolescente atravessa problemas familiares, problemas no contexto da escola, problemas, e de repente parece ter uma autoestima de botão, cuidado, porque nem sempre isso corresponde àquilo que pode parecer. Às vezes é uma fuga para a frente que disfarça, que de alguma forma põe pó de arroz sobre um conjunto de temas que depois, quando de repente desmoronam em cima da cabeça de um adolescente, faz com que ele trema, e aí às vezes cai a pique. E lá está, mais uma vez, os pais e as escolas, os diretores de turma, mas as escolas, na sensatez de cada professor, podem ser muito importantes para que, em conjugação com a mãe e com o pai, criem ali uma rede de leitura equilibrada sobre tudo isto. Não exijam aos adolescentes aquilo que não deve existir e percebam que a autoestima não é um processo que acaba aos 10, aos 12 ou aos 14. É um percurso que se constrói ao longo da vida e que, cuidado, nem sempre uma criança com uma autoestima acima de todas as expectativas é um adolescente que depois, quando se trata de se manifestar naquilo que faz, nas relações que tem, ou até na maneira como é mãe ou pai, o professor acaba por ser alguém com uma autoestima tão sensata que sirva de exemplo para que um adolescente, ao olhar para ele, diga sim, é ótimo crescer, sobretudo porque as pessoas crescidas erram, enganam-se, engasgam-se, mas ainda assim têm a clarividência de perceber que cada vez que nós nos enganamos temos uma oportunidade para não ficarmos presos a um só erro e para crescermos mais do que sem os erros. Alguma vez cresceríamos.